3 trilhões de dólares, milhões de aposentadorias no mundo todo e o futuro de mercados inteiros nas mãos. Esse é Salim Ranji, um canadense, filho de imigrantes da Tanzânia, que uniu uma formação jurídica, estratégia de negócios e o domínio da indústria de ETFs para chegar no topo do mundo dos investimentos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Gênios da Bolsa, um programa semanal que revela as trajetórias e as estratégias dos maiores nomes do mercado financeiro. Eu sou Matheus Malheiros e você está no canal da UVP Capital. Nascido no Canadá, em uma casa que a educação era vista como o principal motor de transformação, Ranji cresceu com muita disciplina e foco. E os seus pais, inclusive, que nem sequer tinham formação universitária, transmitiram para ele uma convicção de que conhecimento era a chave para mudar os destinos. Tanto que ainda adolescente, ele brilhou muito em debates estudantis. Foi o primeiro canadense a vencer um campeonato mundial de estudantes. E essa foi uma conquista que revelou seu raciocínio afiado, a sua habilidade de persuasão e a segurança para conseguir comandar o palco. Ele formou-se em economia e ciência política ali na Universidade de Toronto e construiu uma base sólida para entender tanto os movimentos dos mercados quanto dinâmicas políticas globais que moldam as decisões econômicas. Decisões essas que também afetam os mercados, naturalmente. Depois ele buscou mestrado em Direito lá em Cambridge, o que adicionou à sua visão uma camada jurídica. Então, além de ter esse entendimento, ele conseguia decifrar as regras do jogo. Ele complementou a formação com a certificação CFA, que é um padrão global entre gestores de ativos e a certificação de maior prestígio no mercado financeiro, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro. Sua carreira começou em 94 como advogado na Clifford Chance, em Londres e em Hong Kong, e ali ele começou a ter esse primeiro contato com operações globais complexas, o que exigiu uma precisão, rigor e muita atenção dos detalhes, principalmente nesse meio jurídico, que uma interpretação errada da lei pode custar milhões ou até bilhões para as empresas. E foi essa vivência internacional que o expôs a diferentes estruturas de regulamentação, que é um conhecimento muito valioso para quem, mais tarde, iria gerenciar ativos em escala global. Não adianta você conhecer só o mercado dos Estados Unidos, por exemplo, porque quando você está falando de um patrimônio gerenciado de 3 trilhões de dólares, você tem que ter esse conhecimento de onde levar esse patrimônio, qual que é a regulamentação no mundo todo, até porque você não vai atuar em um país só. Então isso foi muito importante. E justamente com isso, o caminho na advocacia logo deu lugar a uma guinada. Em 98, ele saiu do mercado de direito e foi para a McKinsey Company, que é uma renomada consultoria estratégica que forma líderes de mercado. E durante 16 anos, ele tornou-se referência no setor de gestão de ativos e patrimônio. Chegou até a ser sócio sênior e liderou a prática global da área. E lá ele aperfeiçoou a famosa visão do dono, que é o quê? Você vai pensar o negócio além do curto prazo, focando em um crescimento muito mais sustentável, pautado em eficiência e inovação. Então na consultoria ele trabalhou lado a lado com grandes gestoras, bancos privados, fundos de pensão e influenciou decisões que moviam bilhões de dólares no mundo inteiro e moldavam o mercado. E foi essa experiência que preparou ele para entrar em jogo de forma definitiva. E isso é algo que levou muito tempo, foi uma jornada de anos. Mas o problema é que ninguém quer ficar rico devagar. E, infelizmente, essa é a grande verdade. Todo mundo quer só apertar um botão e pronto, ficar rico. Mas isso não existe, ou pelo menos eu nunca vi acontecer. Se você conhece um jeito mágico, vai lá. Mas se quer fazer as coisas do jeito certo, escuta isso aqui. Você quer aprender de verdade? Quer ter coragem para investir agora, mesmo quando todo mundo ao seu redor tá com medo? Então entra no site auvp.com.br, clica no botão, faz a sua análise de perfil. É simples, rápido e começa só com um questionário. Poucas perguntas, mas muita gente trava até aí com preguiça de responder. Só que se você responder, a gente consegue te ajudar. A UVP vai te ensinar uma estratégia sólida, uma estratégia pensada para você realmente ganhar dinheiro de forma consistente ao longo do tempo. Nada de atalhos e nada de promessas vazias. Mas vamos ser realistas. Isso não é mágica. Se você ganhar um salário mínimo e acha que vai entrar na UVP e ficar rico do dia pra noite, eu sinto muito, mas não vai acontecer. Agora, se você ganhar mais de 4.500 por mês, aí sim, dá para construir patrimônio passo a passo, de forma inteligente. Se você ganha 15 mil, esse processo é mais rápido. Se você ganha 50 mil, mais rápido ainda. Mas, de novo, não é loteria, é estratégia. Você não pode se iludir achando que vai comprar o VP você andando de Ferrari. Só é fantasia. O que a gente entrega aqui é construção de riqueza de verdade, é construção de patrimônio sólido. Isso leva tempo, mas funciona. A trajetória do Ranji é um bom exemplo disso. E foi em 2014 que Salim chegou na BlackRock, que é simplesmente a maior gestora de ativos do mundo, como chefe global de estratégia corporativa
corporativa da empresa. Pouco tempo depois, ele assumiu a liderança do iShares e do segmento de indexação. Foram setores que cresceram de forma explosiva sob o seu comando, levando os ETFs da empresa a terem trilhões de dólares sob gestão. Para ele, os ETFs não eram só produtos financeiros, mas era a infraestrutura de mercado, um sistema que vai trazer muito mais eficiência, liquidez e acesso, porque ela permite que investidores institucionais e pessoas comuns participem do crescimento econômico global com custos muito menores e mais transparência, sabendo do que estão investindo. Ele também implementou plataformas de voto, que deram mais voz aos clientes nas decisões de governança corporativa, o que reforçou muito o vínculo entre a gestora, a BlackRock, e os seus investidores, porque a BlackRock é uma empresa aberta em bolsa. E foi em 14 de maio de 2024 que veio um anúncio que surpreendeu o mercado. A Vanguard, concorrente da BlackRock, gigante global e berço da revolução de indexação, convidou o Rangi para ser o CEO da empresa. Cargo que foi oficializado em julho do mesmo ano. Imagina aí que é o seguinte, aqui em Goiânia, você tem dois times que são muito fortes. Você tem o Goiás e o Vila Nova. Nem pode ter jogo com os dois, senão dá quebra-pau. Basicamente, esse cara deixou de ser o presidente do Goiás para ir pro Vila. Foi um rolo, hein? E aí, pela primeira vez, a empresa quebrava a tradição de escolher líderes que tivessem uma ligação direta com o fundador, o John Bogle. E essa foi uma escolha que marcou uma nova era. E é um recado muito claro da Vanguard. Ela queria acelerar ainda mais a sua adaptação às transformações tecnológicas e às demandas dos investidores. Mas não só isso. Como ele saiu de concorrentes muito grandes, com modelos de negócio distintos, veio um desafio cultural. Por quê? A Vanguard pertence aos próprios fundos, o que garante o alinhamento de interesse e foco total na redução de custos para o investidor. A BlackRock, em contrapartida, é uma empresa de capital aberto, então ela vai focar muito mais na expansão global e em diversificar os seus produtos. Levar essa experiência de escala e inovação de produtos da BlackRock para dentro de uma cultura de baixo custo da Vanguard era uma aposta muito ousada. Se é mudar o modelo de negócio da empresa e tudo que eles fizeram até então. E foi essa trajetória que deixou lições muito valiosas. Por quê? Com uma formação diversificada, você pode constituir um arsenal extremamente poderoso para enfrentar os desafios de um mercado global e transitar entre áreas para ampliar sua visão estratégica, missão, cultura e execução é vital para empresas que querem prosperar num setor tão competitivo quanto esse. No fim, a jornada dele mostra que nesse mundo de investimentos não é só o tamanho do patrimônio que decide o jogo, mas sim uma capacidade de enxergar longe, de unir diferentes disciplinas e campos do conhecimento e ter essa coragem para mudar. Porque ele sabe que liderar trilhões exige muito mais que números. Você precisar ter visão e disciplina para navegar nesse mercado que não para de se reinventar. E agora era para ter o momento mais esperado de analisar a carteira, mas não tive carteira para analisar. Mande aí, tô aqui pedindo, aproveita a oportunidade. Minha hora é cara, nem cliente mais na Construil tá atendendo direito. Então, tô dando sua oportunidade, hein? Não perca a chance. Manda lá no meu Instagram, @eumatheusmalheiros. E claro, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não perder nenhum episódio do Gentes da Bolsa. Me segue no Instagram também, né? Pelo amor de Deus. É uma série da UVP Capital que revela toda semana a trajetória e as estratégias dos maiores nomes do mercado. Um abraço e até a próxima!